Olá, boa tarde, irmãos. Como vocês vão notar, hoje teremos apenas eu no vídeo. Essa é uma reedição da aula de ontem, para que vocês tenham um vídeo mais completo, sem interrupções, para facilitar mais o nosso uso e o aprendizado. Eu gostaria de começar orando para que nós, na sequência, comecemos nossa aula. Ok? Vamos orar. Pai, nós agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de novamente pararmos para estudar a Tua palavra, pararmos para entender o teu relacionamento, o nosso relacionamento contigo e como podemos torná-lo mais agradável a Ti, Pai. Nós somos fracos, somos limitados e carecemos da direção do Teu Santo Espírito para podermos até mesmo aprender a nos relacionar contigo. Pedimos que o Senhor abra nossos corações, que o Senhor, o nosso entendimento, para que a Tua palavra penetre correta e adequadamente em nós, e nós saibamos responder também de maneira agradável a Ti, a essa informação, a esse conhecimento obtido, Pai. Se comigo, para que eu possa ser agradável a Ti na transmissão daquilo que o Senhor já falou comigo, os desafios que o Senhor tem colocado em mim e tem me ensinado para que eu me torne mais valioso no Teu reino, Pai. E é curioso que o nosso valor só aumenta à medida que nós diminuímos e que nos sentimos fracos e entendemos que a nossa força vem de Ti, Pai. Abençoa esse tempo especial para que seja tudo para o louvor da Tua glória, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, Muito bem, irmãos, eu vou compartilhar com vocês agora, então, minha tela, para que a gente siga aqui o nosso texto, né, o nosso trabalho. Muito bem, na semana passada, então, fazer uma pequena introdução aqui com vocês, né? Antes de mais nada, boa tarde a todos, né? É bom encontrar vocês novamente para juntos seguirmos trabalhando na tarefa de encontrarmos a verdadeira liberdade cristã, que é viver piedosamente. Isso é algo importante para a gente pensar, né? Quando nós falamos de disciplina, em geral, nós achamos que ficaremos engessados. Mas, na verdade, a disciplina, como nós já vimos, é aquilo que vai definir os limites do que nós devemos fazer. E uma vez que estamos ali, nós temos toda a liberdade de escolher fazer o que Deus determina para nós, né? Mas antes, nós temos que dominar o que é básico. Essa atitude, que é viver piedosamente, demonstra que nós estamos progredindo na vida cristã. Afinal, estamos nos tornando mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é uma ideia importante. Muitas vezes nós queremos entender se estamos evoluindo ou não na nossa caminhada cristã. É fácil. Então, é olharmos para cada situação e vermos se estamos realmente diferentes do que éramos, caminhando para o alvo que é Cristo, como diz Paulo em Filipenses, e isso nós temos como comparar o que estamos fazendo hoje com o que fazíamos antigamente. E, finalmente, é essa caminhada, estarmos mais parecidos com Cristo, que nos dará a certeza de que estamos fazendo tudo para a glória de Deus. Jesus afirma, né, lá em João, durante o tempo dele de oração pelos discípulos, que ele diz que ele veio, ele fez a vontade de Deus, ele cumpriu a obra que Deus deu para ele. Então, à medida que nós fazemos aquilo que Deus quer que façamos, nós temos certeza que estamos obedecendo a Ele. Então, obedecer é a grande prova de amor que existe. E a segunda coisa é justamente essa, né? Se estamos obedecendo Deus,
nós estamos fatalmente mostrando e apontando para todos que ele é superior, que ele é importante, então ele está recebendo a glória devida. Outra coisa que é bom a gente falar, né? Na semana passada, nós definimos mordomia como o gerenciamento dos recursos que o Senhor nos colocou em mãos para administrar. Então, Deus nos deu uma série de coisas para administrar. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Então, ele tem o objetivo de que nós usemos isso para o bem dele, da mesma maneira que ele usaria. E para que nós, então, façamos isso, né, usemos de modo eficiente os recursos, né, nós precisamos lembrar que economia é aquilo que faz buscar o máximo rendimento dos recursos. E na semana passada, o pastor Flávio ainda lembrou, né, que a raiz da palavra administração a raiz da palavra mordomia está ligado à economia, e nos deu a ilustração do ministro da economia, aquela pessoa que gerencia todos os recursos de um país, toda a riqueza de um país, mas submisso às orientações do presidente. Então, é a mesma coisa conosco. Deus nos entregou recursos, ele espera um uso eficiente para torná-lo satisfeito. E é assim que nós devemos fazer. Para usar eficientemente os recursos, é necessário conhecer, então, o nosso Senhor, focar nele e responder positivamente a esse foco. Novamente, essa foi a definição que nós usamos para adoração. Adoração é quando eu foco em Deus. Tudo está voltado para ele e eu respondo positivamente a isso. Curiosamente, depois de termos esse conceito, estudarmos adoração, nós estudamos justamente evangelismo, que é, se eu tenho foco em Deus, se eu tenho foco nele, se eu tenho foco no relacionamento com ele, eu desejarei que outras pessoas ouçam o evangelho, que mais pessoas sejam salvas. Então, eu me empenharei em pregar o evangelho, em viver o evangelho para que as pessoas entendam isso e procurem fazer algo melhor, né? A segunda coisa, depois de estudarmos evangelismo, nós acabamos estudando justamente serviço. Eu foco em Deus, na obra dele na minha vida, e eu desejo servi-lo com alegria, com gratidão, em retribuição pelo que ele fez. E pensando justamente nisso. E terceiro, agora nós temos falado em mordomia. Se eu olho para Deus e a grandiosidade, o ser supremo que ele é, e eu desejo, então, responder positivamente a isso, entregando a ele os meus recursos e procurando usar esses recursos de maneira agradável a ele. O foco dessa matéria, né, dessa disciplina, foram 2 recursos, tempo e dinheiro. Na semana passada, nós tratamos sobre o uso do tempo e hoje nós veremos o uso do dinheiro. Então, falando sobre o uso do dinheiro, eu gostaria de compartilhar com vocês esses 3 textos antes, né, de entrarmos na matéria. O primeiro está em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 24. Eles fazem parte do Sermão do Monte. E quando falou no Sermão do Monte, Jesus também tratou sobre dinheiro, sobre recursos. Vejam só o que ele disse, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A tradução é mamon, né, no original. Muito bem, o que Jesus ensinou, né? Onde está o nosso tesouro? Se o nosso tesouro está na terra, nós estamos preocupados com dinheiro. Se estamos preocupados com dinheiro, temos mais preocupações ainda, porque esses bens, né, esse dinheiro pode enferrujar, pode ser roubado, pode ser destruído. Ao passo que, se colocarmos o nosso tesouro em Deus, nós estaremos de uma maneira muito mais segura, muito mais segura. E outra coisa, não podemos servir a dois senhores. Ou nós serviremos às riquezas, ou nós serviremos a Deus. Então, essa é uma coisa que nós precisamos pensar com muita propriedade. O segundo texto está em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46, e ele aparece quando Jesus está explicando para os judeus, né, para a população ali, como que será o reino de Deus, ou como é o reino de Deus, melhor dizendo. E ele fala de duas coisas muito interessantes, vejam só, né? Primeiro ele diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A segunda parábola diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino de Deus vale tudo o que temos. Aqui, primeiro, o homem encontrou um tesouro tão grande, mas tão grande, que ele vendeu tudo para comprar aquele terreno onde estava o tesouro, né? E o segundo caso é o homem que procura pérolas, um negociador de pérolas. E chega um momento que ele encontra a pérola perfeita. Se ele encontrou a pérola perfeita, ele não tem mais nada não tem mais o que procurar. Então, duas aplicações, né? O reino de Deus realmente tem valido tudo nas nossas vidas? E a segunda, o reino de Deus é a pérola perfeita. Nós estamos dispostos a trocar tudo por essa pérola? E, finalmente, a terceira aparece em Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30, e já aqui fala na maneira como nós devemos esperar o reino de Deus. É um trecho bastante longo ali do Evangelho, e nós vamos ler então essa parábola, né, que explica como nós devemos esperar o reino de Deus. Vejam só. E também o reino, né, a chegada do reino, será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Então, vejam só. O Senhor, antes de viajar, ele distribuiu parte dos recursos dele entre 3 servos. Servos que ele conhecia, porque ele entregou a eles os recursos conforme as suas capacidades. Não foi de qualquer jeito. Sabendo quem eram essas pessoas, ele entregou os recursos, né? Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2.
Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Então, os 2 primeiros servos, nós vemos que, primeiro, os 3 servos sabiam que teriam que prestar contas do que receberam. O primeiro e o segundo não tiveram dúvida. Receberam o dinheiro do seu senhor, multiplicaram, dobraram esse dinheiro e prestaram contas. Ao fazerem isso, foram elogiados pelo seu senhor. Notem uma coisa que vai ser importante depois na nossa aula. O Senhor diz: sobre no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Foi um teste da capacidade desses servos, para saber quem realmente eram os servos. E o terceiro, notem que ele tendo medo de perder o dinheiro do seu senhor, ele vai e devolve exatamente o que recebeu. Né? E como o Senhor respondeu a esse terceiro servo? Né? Vejam só, o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Vejam, o servo teve tanto medo que nem o mínimo que ele poderia fazer, que era colocar isso nas mãos de um banqueiro para receber alguma coisa de volta, um juro, ele não fez. A resposta do Senhor, então, mostra a negligência, como o medo do servo o impediu de fazer um bom trabalho. E também outra coisa importante, o servo, ele tinha sido avaliado pelo seu Senhor. E parece que ao olhar para isso, para os recursos que foram colocados a seu dispor, ele não concordou com a avaliação que o Senhor fez sobre ele. O resultado final além dessa condenação, ele destigne o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Então, o mau uso dos recursos aqui, resultou nessa situação. E finalmente fala ali, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Obviamente, isso não quer dizer sobre perda de salvação, mas porque o objetivo da parábola não é esse. De qualquer maneira, esses 3 trechos que nós lemos mostraram a necessidade de colocar nossos recursos a serviço de Deus, inclusive ensinando que o que temos foi dado por Ele conforme as nossas capacidades. Isso é importante, porque a partir de agora nós veremos 10 maneiras de que nós devemos ter em mente quando nós formos trabalhar com a contribuição no reino de Deus. Então, começando aqui o uso do dinheiro, e falando das recomendações sobre
como usar o dinheiro que Deus coloca em nossas mãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é: tudo o que temos pertence a Deus. É dele e foi colocado em nossas mãos para ser administrado. Então, o local onde moramos, carro, roupas, comida, livros, mobília, tudo é dele. Tudo que nós olharmos, o jeito que eu estou vestido, o que eu comi, o quanto eu comi, a maneira como minha casa está organizada, os livros que eu tenho, os filmes que eu tenho, no meu caso, né? Os CDs que eu tenho, a mobília que eu escolhi, tudo isso deveria reflete, né, o meu uso do dinheiro. E agora a pergunta que vem é: eu olho para tudo isso e posso dizer que Deus se agrada? Essas coisas foram compradas com a motivação de agradar Deus? Ah, mas eu comprei comida. Sim, mas eu comprei comida na quantidade necessária e consumo na quantidade necessária, ou eu comprei coisas para impressionar outros? Se for isso, o foco está errado. A segunda recomendação é lembrar sempre que contribuir é um ato de adoração. Tenho foco em Deus, então eu contribuo como maneira de adorá-lo. Deve fazer parte do nosso culto. E vocês vão lembrar sempre, né? Que os cultos aqui na Igreja Batista da Fé, os nossos dízimos, as nossas ofertas são entregues durante o serviço. Não antes e nem depois. Para que a gente entenda isso, para que a gente coloque que ao aproximarmos de Deus, nós damos dos nossos recursos materiais para Ele. O autor até cita uma ideia interessante de que nós deveríamos fazer essa contribuição não uma vez por mês, mas a cada culto. A cada momento de culto, nós deveríamos ter esse valor separado para entregar, porque ele entende que isso nos ajudaria a raciocinar sobre isso, nos educar sobre isso, nos disciplinar sobre isso. À medida que eu adoro Deus, eu entrego recursos para Ele, eu oferto para Ele. Um terceiro ponto é contribuir reflete fé na provisão de Deus, firmeza de que Ele suprirá as nossas necessidades. Então, não importa o quanto eu tiro dos meus recursos, eu estou declarando, né, eu estou afirmando que Deus vai suprir. Mas se Deus vai suprir, né, quer dizer que eu estou tirando esse dinheiro no primeiro momento e não no fim do mês, da semana ou da quinzena. Então, eu começo separando o que é de Deus. Do contrário, eu vou ficar pensando, eu não vou entender que eu estou fazendo a priorização. Eu vou parar e dizer assim: agora que sobrou dinheiro, eu entrego para Deus. Não. Você entrega para Deus e vive com o que sobrou. E ainda, lembrando do primeiro ponto, né? Esse dinheiro também não é meu. Esse dinheiro está comigo e tem que ser usado de maneira agradável a Deus. O quarto ponto fala em contribuir como sendo um ato de sacrifício e generosidade. É ir além do que podemos, dando parte do que seriam nossos sonhos materiais. Isso é importante também de pensar. É aquele momento em que eu troco o meu conforto por algo e entrego esse conforto para Deus. É mais ou menos como o seguinte: eu posso fazer uma viagem, não sei, muito cara, mas eu escolho não fazer a viagem ou fazer uma viagem mais barata para entregar a diferença para a obra de Deus. Esse é o sacrifício. Eu tenho direito, eu tenho o recurso, mas eu entendo que esse recurso será melhor usado no reino de Deus.
é suprirmos o que é básico. Primeiro, nós suprimos o que é básico para nós e investirmos os nossos recursos no reino de Deus. Lembra daquela parábola que nós vimos lá, né, do tesouro escondido ou da pérola perfeita? É trocar tudo o que não é nossa subsistência pelo reino de Deus. Colocar nas mãos de Deus para que ele use esse recurso de maneira agradável a ele. Também contribuir reflete fidedignidade espiritual. O que é isso, né? A forma que gastamos o dinheiro que está conosco demonstra nosso envolvimento com a obra de Deus. Da mesma maneira que a gente acabou de falar, né? Se tudo que eu tenho é de Deus, realmente faz sentido tudo que eu tenho, isso realmente agrada a Deus, né? Então, o exercício proposto pelo autor é: faça uma auditoria do seu extrato bancário. Para onde foi o seu dinheiro? Olha o seu extrato, o seu cartão de crédito, né? No que você gastou? Como você alegrou Deus com aquilo? Não estou nem dizendo se Deus se alegra, né? Mas quando você pensou em gastar, o que te motivou? Como você viu a alegria de Deus nisso? E depois pare também e pense: Deus se alegra nisso? Então, fidedignidade. Eu tenho fidelidade. Eu escolho da maneira que Deus se agrada. O sexto ponto fala em contribuir como um ato de amor e não de legalismo. O que quer dizer isso, né? A nossa contribuição não deve ser fruto de uma obrigação, de um mandamento, e sim de demonstração de amor. Não é para pagar as contas da igreja, é o presente para o cônjuge, né? Ele cita ali até um caso bem interessante, né? Ele brinca com a situação do Dia dos Namorados. E diz assim: se eu comprar um presente muito bonito, né, no Dia dos Namorados, entregar para a Kerlen, né? E a Kerlen olhar aquilo e falar: "Uau, Marcelo, que legal, que bonito. Olha, você gastou tanto dinheiro com isso?" Se eu responder para ela, né? "Olha, Kerlen, na verdade eu tinha que comprar, né? Porque é Dia dos Namorados." Ela não vai ficar feliz com essa resposta. Mas se ao responder para ela, né, eu usar palavras assim: "Kerlen, esse é um símbolo muito pequeno, uma sombra do amor que eu tenho por você." Isso vai ficar muito mais marcante, ela vai ficar muito mais feliz com o que vai receber. Essa tem que ser a nossa motivação ao fazermos as nossas contribuições. Também tem uma outra coisa muito interessante. Ele fala como contribuir de boa vontade, com gratidão e alegria. Para entender bem o que é esse ponto, ele cita duas situações muito engraçadas, né? Uma delas é que eu devo contribuir não como quem está pagando uma multa do imposto de renda. Primeiro que ninguém gosta de pagar imposto, né? A gente paga porque tem que pagar, porque Deus determinou que nós devemos obedecer às autoridades. Mas, como a gente vê muito poucos resultados, não é uma coisa que a gente fala: "Oba, eu vou pagar imposto hoje", né? Mas aqui, quando eu pago uma multa, é pior ainda, porque significa que ou eu errei o cálculo e vou ter que entregar mais dinheiro ainda para o governo, ou então quer dizer o seguinte, né? Que eu tentei burlar o governo, pagar menos imposto, e ele descobriu, então está cobrando esse valor e com multa. Eu vou pagar ainda mais caro do que deveria. Ou a outra situação também, né, é de eu dizer assim: tá bom, Deus me deu a igreja, então vou contribuir pelo serviço que eu estou recebendo. Mais ou menos como a gente faz com a conta de energia elétrica, né? Eu consumi energia elétrica, então a companhia elétrica tem que receber meu dinheiro. Essas são as duas maneiras erradas. De novo, né? Ele fala que a maneira correta deve ser mais ou menos como a do noivo, que entrega o anel de noivado para a prometida, para a amada dele. Ele separa recursos
ele compra algo precioso e entrega para quem ele ama. E assim forma uma aliança. Essa tem que ser a nossa atitude ao fazermos contribuições para a obra de Deus. O ponto 8 fala sobre a reação correta às necessidades reais. Eu contribuo porque existe uma necessidade. E aqui, na nossa igreja, nós temos, graças a Deus, nós temos vários exemplos de momentos em que nós, como igreja, ficamos sabendo, por meio dos nossos pastores ou dos diáconos, de irmãos irmãos da nossa igreja ou de outras igrejas que precisavam de recursos, e nós nos motivamos a fazer isso, nos juntamos, nos cotizamos e suprimos essa necessidade. Ou também para atender irmãos que estão longe, né? Podem ser irmãos de outras situações, de outros países, inclusive, e aqui fica o pensamento sobre missões. Contribuir com irmãos que estão dispostos a ir a outros países, outras culturas, outros estados, pregar o evangelho. Então, nós contribuímos, nós colocamos os nossos recursos ali, porque sabemos das necessidades desses irmãos missionários, ou até mesmo dos povos que esses missionários querem alcançar. A ressalva sempre é importante essa aqui, né? Olha, toda obra social, toda obra de oferta para necessitados precisa de um acompanhamento para garantir o uso responsável. Não é desconfiança, mas já que vamos fazer, vamos acompanhar corretamente isso, né? O 9º ponto a contribuição deve ser planejada e sistemática. Eu não faço por impulso, pelo que eu acabei de ouvir, mas eu faço de maneira planejada. Eu escolho isso. Eu faço sempre, faço com constância, né? E também reconhecendo a constância da bondade de Deus e conforme a prosperidade que Ele nos dá. Não tenho que pôr limites. Não é 10% até, sei lá, R$1.000. E aí, a partir se eu ganhar mais de 10 mil, continua sendo 1.000. Não, é um percentual sobre o que nós ganhamos, mas que também não precisa ser 10%. Pense nisso. O seu 10% é legalismo? Esteja disposto a ir além. Essa é uma parte muito, muito legal, né? O autor cita várias pessoas que ele conheceu e nenhuma delas ficou triste, né, por ter doado mais do que a princípio seria o recomendado. Sempre aquela quantia que Deus colocou no coração deles retornou para eles de uma maneira muito grata. E o 10º ponto é um ponto que ele mesmo fala sobre que a gente precisa tomar muito cuidado. O ponto diz assim: contribuir generosamente resulta em bênção abundante. Da mesma maneira que nós aqui hoje pensamos nessa situação da teologia da prosperidade, ele também pensou nisso. A teologia da prosperidade diz: dê 10 que Deus vai te dar 100. Dê 100 que Deus vai te dar 1.000, 10 mil, 1 milhão, o que seja. E fala em dinheiro mesmo, em riqueza. E o autor lembra muito bem, né? Em nenhum momento Deus nos promete abençoar com dinheiro. Ele diz assim: Deus nos abençoará atendendo nossas necessidades verdadeiras e fará isso da melhor maneira para nós, muitas vezes como um investimento no céu. Esse é o ponto. Essa é a maneira interessante de viver. Eu dou generosamente porque eu quero ser abençoado, mas não porque eu estou fazendo uma troca com Deus para receber mais dinheiro. Eu faço
Isso porque eu estou investindo no reino. Eu entendo que eu receberei muitas bênçãos. Muitas vezes não serão materiais, mas serão o agradecimento daquele irmão que, ao receber esse recurso, pôde financiar seus estudos no seminário, pôde servir no campo missionário, pôde pagar a escola do filho, pôde fazer um tratamento de saúde, enfim, pôde tirar férias depois de muitos e muitos anos. Enfim, é a gratidão da pessoa, e mesmo se a pessoa não for grata, nós temos a certeza de que fizemos o melhor para Deus. E aqui fica uma dica muito, muito interessante, né? O mundo nos ensina a gastar o dinheiro de forma egoísta. Basta nós assistirmos os comerciais, né? Compre isso e se sinta especial. Compre aquilo e faça inveja nas pessoas. Compre isso e seja o diferente, o inteligente, o bonito ou coisa assim. Não. Nós, como crentes, nós temos que aprender a usar os nossos recursos para exaltação e engrandecimento do nosso Deus. Isso nem sempre vai ser usado para que a gente seja reconhecido aqui na terra, ou até mesmo para que nós recebamos bênçãos materiais aqui na terra. Agora, como conclusão, né? Então, vejamos as aplicações que o autor compartilha conosco. A primeira delas, falando sobre tempo, e essa é a mais importante de todas, é essa. Você está pronto para o fim dos tempos? Se não for o fim dos tempos para todo mundo, né, que é o Apocalipse, é o fim do tempo para você. Isso aqui é um recado maior para os não crentes, né? Vocês precisam entender da salvação dada por Deus ou irão para o inferno. Isso quer dizer, não estou dizendo que algum de nós aqui não é crente, mas se você tem dúvidas, ou se você sabe que você não é crente mesmo, pense nisso. O tempo da salvação é agora. Nós não somos capazes de nos dar mais tempo ou menos tempo. Quem faz isso é Deus. Eu não sei se eu estarei vivo no minuto seguinte. Então, eu não posso deixar para fazer as coisas para Deus depois, ou não posso deixar para pensar na salvação e pedir para que Deus me salve daqui um dia, 5, 10 ou 30, ou até 30 anos. A salvação é agora. E nós, como crentes, né? Se nós formos levados para o céu agora, a maneira como nós usamos o nosso tempo nos preparou para vivermos no céu eternamente? Ou estaremos lá decepcionados com o que veremos? Muito bem. A pergunta, então, é: você está usando o tempo como Deus gostaria que você o fizesse? E tem dois pontos aqui para a gente pensar, né? Faça uma auditoria do seu tempo, com sabedoria e equilíbrio. Pegue as 24 horas de ontem, até talvez seja mais fácil, porque você estava de folga, né? Pegue isso, veja como você usou o seu tempo. Use Eclesiastes 3 para equilibrar esse tempo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Você fez tudo o que precisava, tudo que era importante, tudo que agrada a Deus. E ele cita um exemplo bem interessante, né, dizendo que ele leu a biografia de Jonathan Edwards, né, e que viu Jonathan Edwards como um bom exemplo. A gente já falou de Jonathan Edwards em outros pontos do livro, porque ele foi um bom exemplo como um homem de oração, um homem de estudo, um pregador, mas ele também foi um bom pai, foi um bom marido e sempre trabalhou bem. E um ponto que ele mostra, né? Não, em nenhum momento do livro você via, da biografia que ele leu,
aparecia como Jonathan Edwards, alguém que corria para todos os lados, ou que ficava preocupado com isso ou com aquilo. Claro, a preocupação de fazer bem o trabalho sempre deve estar conosco, mas tem que ser algo equilibrado. Nossas famílias não podem ficar de lado. Nosso trabalho, se trabalhamos secularmente, não pode ser mal feito. Nós temos que trabalhar lembrando que nosso trabalho pertence a Deus e é uma maneira de testemunharmos também de Deus para as outras pessoas, principalmente se trabalhamos com não crentes. E falando então sobre dinheiro, né? Você está disposto a aceitar os princípios divinos da contribuição? Nós vimos 10 oportunidades aqui de como usar os nossos recursos. Nós estamos cumprindo isso? Vamos trabalhar nisso. E, finalmente, né? Você está contribuindo como pretende? Você realmente planejou essa contribuição que você está fazendo? Você está contente com isso? Agora, ainda mais, né, tendo esse estudo que nós fizemos. Então, primeiro exercício, né? A gente já falou disso, mas faça de novo. Audite a sua conta corrente e o seu cartão de crédito com sabedoria e equilíbrio. Com que você gastou? Aqueles R$20, por exemplo, que eu gasto com Netflix, é pouco? Parece pouco, porque dá, sei lá, 60 centavos por dia. Mas se esses R$20 no mês estão me gerando problemas para investir tempo na obra de Deus, são R$20 só, mas eles estão atrapalhando muito mais. Eu seria capaz de cortar esse um mês de Netflix que seja para doar para missões ou para um irmão que está em necessidade? São boas coisas para a gente avaliar, né? Notem que eu não disse que é um problema ter uma assinatura da Netflix, mas o uso que eu faço pode ser muito ruim. O resultado dessas contribuições agrada a Deus? E, finalmente, né? Olhe para os seus bens. Eles realmente refletem louvor a Deus? Vocês estão vendo aqui uma série de livros que eu estou usando para alguns estudos. Eu tenho outros também. Eu gosto muito de livros. Mas, se eu tenho mais livros do que eu jamais lerei, mesmo sendo livros cristãos, será que são um bom uso do recurso que Deus me deu? Irmãos, para mim foi muito edificante estudar sobre mordomia, porque me desafiou muito sobre o uso que eu tenho feito do meu dinheiro e o do meu tempo. E até mesmo tem me mostrado os erros que eu tenho cometido. Eu tenho que aprender, então, a entregar tudo isso diante de Deus. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento para que a gente possa se olhar nos olhos agora e pensar justamente nisso. Eu quero ser um cristão melhor? Quero refletir a imagem de Deus aqui na Terra? Eu preciso pensar bem como eu estou usando o meu tempo e meus recursos. O que é importante para mim? Como eu tenho investido meu tempo e meu dinheiro? Irmãos, semana que vem nós seguimos agora um novo tema e é um tema que o Vinícius estará encarregado. Já aproveitemos para orar por ele e nos prepararmos para esse próximo estudo. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, é bom gastar tempo ou investir tempo em te conhecer, em te servir, enfim, em conhecer mais de ti, Pai. Nós queremos ser usados por ti, queremos ser usados para o louvor da tua glória. Ajuda-nos, então, a escolhermos o que te agrada, escolhermos te exaltar sempre, Pai. Orienta-nos no uso do nosso tempo, do nosso dinheiro, para que não sejamos envergonhados quando o Senhor nos pedir contas, Pai. Abençoa-nos ao longo desta semana,
que saibamos viver para Ti, saibamos colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, muito obrigado, boa semana a todos e que, se Deus quiser, nos vemos no próximo domingo. Tchau, tchau.